Olá, nós falaremos um pouco sobre a técnica dietética e gastronomia como aliados à clínica nutricional na assistência à pessoa idosa. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Diana Eloy, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição aplicada à gastronomia. Hoje eu atuo como coordenadora de uma escola de gastronomia saudável, também atuo clinicando como nutricionista clínica e também dou as aulas para o curso de especialização em nutrição clínica da UFRJ para as disciplinas coaching nutricional e gastronomia hospitalar. Gente, gastronomia e nutrição são ciências, né, completamente diferentes, mas apesar de cada uma ter as suas particularidades, as duas têm uma coisa em comum, que é o quê? Tem o mesmo material de trabalho. As duas trabalham com comida, com um alimento. Porém, o foco da nutrição está voltada para a saúde, para prevenção de doenças, tratamentos de patologias, para as necessidades nutricionais em cada fase da vida, para as questões higiênico-sanitárias na hora da produção do alimento, produção das refeições, enquanto a gastronomia, o foco é quase que completamente para a área comercial, cultural, voltado para as características sensoriais daquele alimento, para tornar aquele alimento gostoso, atrativo e tudo que envolve a experiência gastronômica do comer, do sentar, do servir. Então, são ciências que têm o mesmo material de trabalho, mas porém com foco completamente diferente. E durante muitos anos, essas duas ciências andaram completamente afastadas umas das outras, né? Antigamente imaginava-se que nunca era possível ter um alimento saudável e gostoso, isso estava distante. E hoje a gente já vê um movimento completamente contrário, os dois andam juntos, um complementa o outro. Enquanto a gastronomia ela busca trazer melhora da qualidade nutricional nas preparações, os nutricionistas, eles buscam aprimorar os aspectos sensoriais daquela preparação. Até porque mesmo, gente, uma alimentação saudável, ela só se sustenta se ela for gostosa, prazerosa. Então, foi se percebendo isso e hoje os dois andam juntos. E além disso, gente, o que que a gente vê? Que alguns eventos gastronômicos locais, ele tem a capacidade de proporcionar uma boa nutrição. Além disso, ele contribui também como bem-estar cultural, social e emocional dos residentes daquela região. Então, feiras gastronômicas locais, elas são ótimas, principalmente voltadas para o público idoso, uma vez que é um evento que eles podem sair, socializar, fazer algo diferente, sair um pouquinho de casa. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente, né, perde um pouquinho dessa vontade de sair de casa, ou até mesmo a família preserva esse idoso, evitando que ele saia, né, tendo todo o cuidado. E esses eventos gastronômicos, além de trazer, apresentar novos alimentos, trazer uma qualidade, proporcionar uma boa alimentação, também proporcionam um alívio ali na saúde mental dos idosos e também de todos os residentes da região local. E, gente, as pessoas, elas comem por alimento, pelo sabor, pela apresentação, pela vontade de comer, aquele alimento que dá vontade de comer. São poucas as pessoas, ou poucos os eventos, no qual a gente seleciona o alimento pela qualidade nutricional. Isso até acontece, mas não se sustenta para sempre. Então, tem aquela comida emocional, tem aquela comida que você come com os olhos, dá vontade de comer, às vezes nem é tão gostoso assim, mas a apresentação, todas as características sensoriais, o cheiro, o paladar, a textura, tudo é envolvido aqui, ali naquele alimento, dá vontade de comer. E isso proporciona a aceitação daquele alimento. É o que mais impacta na aceitação do alimento do que, propriamente dito, o valor nutricional, a qualidade nutricional. Então, as pessoas tendem a escolher o alimento mais por todo esse aspecto, por ele ser gostoso, por dar vontade de comer, por ser uma comida emocional, por inúmeros fatores. E quando a gente fala do idoso, isso importa ainda mais. As características sensoriais desse alimento importam ainda mais. Isso porque esse indivíduo, ele pode estar sendo impactado por diversas características fisiológicas associadas com o aumento da idade, que prejudicam a ingestão alimentar. São elas perda dentária, uma prótese mal adaptada, que pode ocasionar dor, dificuldade de mastigação, uma alteração ali do paladar, do olfato. E, gente, comer sem olfato e paladar é horrível. Imagina isso, a gente, quando fica resfriado,
já é horrível. E a gente sabe que isso é por um período curto de tempo. Imagina para o idoso que tem essa perda natural por conta do avanço da idade e não tem previsão de melhora. Ou seja, melhorar isso é fundamental. Isso diminui a aceitação alimentar. A boca seca, diminuição de apetite, diminuição da sensação de sede, uma disfagia, demência, Parkinson, diminuição da autonomia, depressão. A depressão, nesse caso, ela pode agir de duas formas: ou diminuindo o apetite, ele tem a recusa alimentar, ou então o contrário, aumentando. Isso também acontece. E o grande pavor dos profissionais nutricionistas, da família, quando o idoso já apresenta uma dificuldade de comer, é quando há a necessidade de alteração da consistência da dieta dele para uma dieta pastosa semilíquida. Isso porque, gente, as pessoas geralmente têm uma negligência em relação, até falta de conhecimento, né? Em relação à dieta pastosa semilíquida. Elas acham que é isso aqui, uma coisa sem graça, tudo da mesma cor, você não consegue definir o tipo de alimento, você não sabe o que está sendo servido. As pessoas realmente acham que é pegar o alimento, liquidificar, misturar tudo e servir, né? Parece até mesmo uma papinha de criança. E isso, na criança, não tem tanto impacto negativo, ela acaba aceitando porque ela não tem repertório alimentar. Diferente do idoso, que já tem toda uma história de vida, todo um conhecimento ali gastronômico, toda uma preferência construída, é viajado, você oferta isso aqui pode estar até gostoso, mas com vontade de comer, apetitoso aos olhos, ele não está. Então as pessoas não têm conhecimento de que é possível tornar uma dieta pastosa, semilíquida, atrativa e gostosa. Eu vou mostrar algumas alternativas aqui. Isso aqui é uns exemplos da dieta pastosa. Importante salientar que quem avalia a consistência da dieta é a equipe de de fonoaudiologia. Então, é o fonoaudiólogo lá, junto com a equipe dele, que vai avaliar e vai dizer a consistência que aquele paciente tem capacidade de ingerir, e o profissional nutricionista ele vai montar um plano alimentar em cima dessa consistência passada pela fono, tá? Então, aqui a gente tem uma batata sauté ali com ervas e especiarias, um soufflé bem maciozinho, uma lasanha com carne moída, que pode ser de frango desfiado, pode ser de carne desfiada, desde que a carne seja bem maciazinha e essa massa bem cozida. Um pãozinho de leite, um ovo cozido, um macarrão que não seja al dente, que ele seja bem cozido e com bastante caldo, bem caldoso. Isso tudo cabe dentro de uma dieta pastosa. Assim como um purê com especiarias, uma carne assada de panela bem caldosa, que desmancha na boca, um peixe, gente, o peixe pode até servir para uma dieta semilíquida. Você amassa ele vira uma pastinha, você oferta, mas ele é ali servido no prato inteiro, que desmancha na boca. Um escondidinho que serve tanto para uma dieta pastosa ou semilíquida, dependendo do recheio, você pode, né, liquidificar ele para uma semilíquida, uma líquida pastosa, ou então manter ele ali com pedacinhos moídos ou desfiados numa dieta pastosa, até mesmo um risoto ou um arroz caldoso, né? Você pode ofertar para esse indivíduo ali com um arroz bem cozido, passado do ponto, então, mas com bastante caldo, que seja fácil de mastigar e engolir. E a dieta semilíquida, eu sei que é um grande desafio para quem necessita dessa consistência, para os cuidadores, para quem vai cozinhar, porque fica muito sem saber o que fazer. E eu vou trazer algumas alternativas de como melhorar essa consistência. Então, é não botar tudo junto, ter um cuidado, um zelo ali com a apresentação, botar tudo separadinho, né? Ter um cuidado na hora do preparo, trazer muito sabor para esses alimentos. Aqui uma outra forma de apresentação. A gente consegue identificar os alimentos ali. Tem um feijão liquidificado, tem um purê de batatas, tem um purê de abóboras, tem um purê que parece ser de brócolis. Enfim, você consegue identificar, dá vontade de experimentar. Você não perde o apetite. E o idoso tem autonomia de escolher o que vai comer ali, tá?
E aqui eu trouxe algumas alternativas, essas são algumas preparações do meu livro, do meu e-book, na verdade, que foi a construção de um e-book para o meu TCC da pós-graduação de nutrição aplicada à gastronomia. E eu fiz o meu TCC, era um livro de receitas para quem precisasse de uma consistência semilíquida, para quem apresenta disfagia, tem uma necessidade ali de alteração da dieta para uma dieta semilíquida. Eu trouxe algumas alternativas para qualquer idade, não necessariamente para um idoso, que são muito gostosas. Então, tem uma mousse de suco de tomate com molho de camarão, um prato mais sofisticado, bem gostoso. Uma batata recheada com uma pastinha de frango. Então, cozinhei essa batata, depois raspei, amassei toda essa batata, botei essa batata amassada de novo dentro da casca da batata com essa pastinha bem preparada, com bastante tempero, com bastante sabor, um pudim de frango com molho de manga. Esse pudim de frango, ele foi servido até em um evento que eu fiz como canapé para pessoas sem necessidades especiais de consistência. E foi super bem aceito. Então, pode ser apresentado. Então, trazer criatividade, ter um cuidado ali na hora da preparação. Eu sei que no dia a dia isso acaba se perdendo, mas tem coisas simples que dá para a gente transformar como apresentei nos pratos anteriores. Mas no evento, você tem o cuidado de preparar para uma pessoa idosa, isso é fundamental. Isso traz ela para o convívio social e é fundamental para evitar, para melhorar as questões psicológicas. Ela fica feliz, ela se alimenta, é saúde, ela não desnutre. Enfim, tem muitas questões envolvidas em relação a melhorar o sabor e a apresentação dessa consistência. E quando a gente fala de dieta semilíquida e pastosa, a gente não pode deixar de falar dos agentes espessantes, porque às vezes a gente vai lançar a mão. E eu trouxe alguns aqui para apresentar para vocês. O tradicional roux, que é muito tradicional dentro da gastronomia, que é a mesma proporção de gordura e de amido. Geralmente a gente usa uma manteiga e amido, usa uma ou duas colheres de manteiga para uma ou duas colheres de farinha de trigo. Você cozinha ele e ele engrossa bases como o molho bechamel ou então qualquer cremezinho que você queira engrossar. No entanto, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando do idoso que pode ter várias doenças associadas. Então, se ele tiver uma dieta que precisa de alguma restrição de gordura ou é um diabético que tem que ter ali um controle quanto à ingestão de carboidrato, isso tem que ser levado em consideração para ver se cabe ou não dentro da dieta desse indivíduo. O roux, ele pode ser claro ou escuro, para você escurecer, dependendo da preparação que você queira espessar. Se você quiser ele mais escurinho, é só cozinhar um tempinho a mais. O amido, que é super tradicional, aí a gente tem o amido de milho, a farinha de arroz, a farinha de batata, tá? Diversos tipos de amido. O gel de linhaça e de chia, que é bem interessante, principalmente para espessar líquidos finos. Tem pessoas idosos, mas não só apenas idosos, mas pessoas com disfagias que não podem beber líquido, água mesmo, líquida, suco, que precisa espessar esse líquido para ingerir com segurança, sem risco de broncoaspiração. Então, é bem interessante, porque ele é bem neutro, tem também bastante fibra, e é bem funcional, ajuda o intestino desse indivíduo, do idoso, que geralmente já não funciona muito bem por conta da baixa ingestão de água. Lembrando que, se for fazer uso dele, tem que ofertar mais água, que é uma característica muito importante, a perda da sede. Então, a gente tem que lembrar e estimular essa ingestão de água sempre para não prender ainda mais o intestino desse indivíduo. E para preparar esse gel, você vai usar uma proporção ali de 1 para 3. Uma colher de sopa de chia ou de linhaça para 3 colheres de sopa de água. Você vai deixar ali repousando por 2 horas, deixar refrigerado dentro da geladeira. E se por acaso você precisar de que esse gelzinho fique mais espesso, você coloca mais uma colher ou duas de chia ou de linhaça até atingir a consistência desejada. A gente também tem o purê de frutas, né? Geralmente purê de maçã, que é riquíssimo em pectina, porém ele deixa um gosto residual, doce, e é indicado mais para preparações doces. A biomassa de banana verde, que é ótima, é super funcional, é pré-biótico, rico em fibra, usado para fazer pastinhas, molhos, sucos e vitaminas, uma vez que ele tem um gosto neutro, você utiliza como base
para qualquer coisa que você queira espessar, mais grossinho. Além de ter diversas outras utilizações, mas para esse fim de espessar, é super interessante. Também sacia bastante, traz bastante fibra. Lembrando que se for introduzir, tem que estimular a ingestão de água nesse indivíduo, nesse idoso. Temos também a gelatina que incolor, que a gente encontra com facilidade nos supermercados. É encontrada tanto em pó quanto em folha e pode ser utilizada em preparações doces, salgadas. Deve seguir as instruções de utilização de hidratar ela, ou de como deve ser hidratada ou dissolvida do fabricante que vem na embalagem dela. E pode ser bem versátil, é boa de utilizar. Além disso, a gente também tem iogurte, creme cheese, creme de ricota, mostarda de Dijon, que dá aquele aveludado dentro das preparações e deve ser utilizado em preparações mais frias, né? Exceto a mostarda de Dijon. Mas o iogurte, creme cheese, de ricota, mais preparações frias para não talhar. E lembrando que, se esse indivíduo tiver alguma restrição de gordura, optar por essas opções light ou com redução de gordura, tá? O creme de inhame é muito interessante e é legal a gente utilizar ele como substituto do creme de leite. Também tem sabor neutro, pode ser utilizado em preparações doces ou salgadas. Aqui eu trouxe a utilização dele dentro do estrogonofe, é um estrogonofe de cogumelos, mas pode ser qualquer tipo de estrogonofe. Também é um alimento funcional que vai trazer bastante nutriente para esse indivíduo e também vai reduzir o teor de gordura dentro de uma preparação que utiliza ali comumente, tradicionalmente, o creme de leite. Pode ser utilizado. Porém, é importante orientar quem for fazer, se é o próprio idoso, ou se é o cuidador, ou se é a família, como preparar esse inhame, uma vez que o inhame ele é riquíssimo em oxalato de cálcio, que é um cristalzinho que causa uma irritação na pele e na mucosa. Então, ele não pode ser consumido cru e ele causa uma irritação na pele, principalmente com casca, mas sem casca também. Então, ele não deve ser manuseado ali cru com casca. E tem uma solução, tem uma maneira correta de diminuir, né, eliminar, descartar essa quantidade de oxalato, que é o quê? Pelo calor. Ele é sensível ao calor, então você deve cozinhar o inhame ou na panela de pressão ou fora da pressão ele inteiro e descascar ele depois de cozido. Assim não tem risco de ocorrer essa irritação. E espeta mesmo, é um cristalzinho, porque o oxalato na forma de um cristal dá umas pinicações, né? Espeta, incomoda e não deve ser consumido cru de forma nenhuma. E o calor é a forma de excluir e eliminar essa quantidade de oxalato. Ele também ele é solúvel em água e passa por lixiviação. O remolho também é indicado, porém o calor é mais indicado ainda. Se você for fazer remolho, não deve ser utilizada essa água do remolho, ela deve ser descartada, mas a melhor indicação para diminuir essa quantidade de oxalato é pelo cozimento. Então, pega o inhame inteiro com casca e tudo, bota para cozinhar na pressão ou não, e depois só de cozido, você descasca, a casca sai até com mais facilidade, até do que crua, você manuseia ele sem risco nenhum, sem incômodo algum. Em falar em gastronomia como aliada à clínica nutricional do idoso, a gente não pode esquecer de falar, de abordar do que, gente? Do básico. Isso porque o idoso, naturalmente, ele vai ter uma diminuição ali do olfato, do paladar natural da progressão da idade. E a gente tem que fazer as adequações sensoriais nas preparações, na comida desse idoso. E a coisa mais fácil de adequar para trazer sabor é o básico, que a gente aprende lá no início da faculdade, que é o quê? O uso e abuso das ervas de especiarias, as preparações bases, como caldos e molhos, as marinadas. Então, a gente tem que trazer muito sabor para tornar aquela preparação atraente e, com isso, também saudável. E a gente vai falar delas agora. As ervas e especiarias, antigamente, eu trouxe uma curiosidade, ela era utilizada para disfarçar os odores dos alimentos, conservar os alimentos. Hoje, ela é utilizada já para realçar o sabor, aromas, também trazer propriedades funcionais medicinais para a nossa alimentação. Além disso, é uma ótima estratégia para aumentar a ingestão de vegetais, uma vez que ela traz sabor, torna eles mais atrativos, e também
é mais fácil da gente ter uma maior criatividade dentro da cozinha, né, com as suas preparações. A maioria das ervas e especiarias tem propriedades funcionais, tem propriedades medicinais, e elas também ajudam a reduzir a adição de sal, porque elas trazem muito sabor e sem necessidade de botar um salzinho para realçar ali algum sabor, né? Porque as pessoas acham que sal dá sabor, mas não, né? Mas com muito sabor dentro da preparação, a gente consegue diminuir a adição de sal, tá? E interessante aqui, as ervas especiarias também são riquíssimas em compostos antioxidantes e compostos fenólicos. E esses compostos, geralmente, eles diminuem, ajudam a combater os radicais livres, né, responsáveis ali pelo desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. E lembrando que a gente está falando do idoso que já deve apresentar diversas patologias ali associadas à idade. E se a gente lançar a mão ainda mais desse tipo de alimento na sua preparação, nas suas refeições, é uma vantagem, acaba ajudando ainda mais esse indivíduo mantendo uma saúde, né, mais alguns anos de vida ali, desse indivíduo. Esse estudo aqui é bem legal porque ele conseguiu submeter algumas ervas e especiarias a diferentes tipos de processamentos térmicos e foi analisada a capacidade antioxidante dessas ervas e especiarias. E o que foi observado? Que a fervura, o ensopado e o cozimento aumentaram a capacidade antioxidante dessas especiarias, enquanto o grelhar e o fritar diminuem. E as ervas e especiarias analisadas foram a canela, o cravo, a erva doce, o gengibre, a lavanda, a salsa, o alecrim, a sálvia e o tomilho. Então, aqui fica mais uma opção a gente preferir, né, utilizar os métodos de cocções de fervura, ensopados, cozimentos a vapor, para poder otimizar, aumentar ainda mais a capacidade antioxidante dessas ervas e especiarias. E como é que a gente consegue utilizar na prática essas ervas e especiarias? É uma coisa muito simples, gente. Sal de ervas que a gente aprende na faculdade, lá no início. Geralmente a gente aplica isso como brinde no início dos atendimentos em consultório, de quem vai para a área de consultório. E é bem legal, tem diversas receitas. Então você consegue variar bastante. E é bem interessante, tem de ervas frescas, ervas secas, tem você ressecando as ervas, é bem interessante. Tem o Gessal também, que é o sal feito com gergelim branco, que é riquíssimo em cálcio, também é uma ótima opção. Além disso, a gente consegue reduzir a adição de sal. Além disso, a gente consegue trazer outros sabores de ervas especiarias em outras preparações, gente. Purê de batatas aromatizado com alecrim é um exemplo. Arroz com ervas. Até preparação doce, você consegue trazer uma especiaria, por exemplo, um arroz doce com açafrão. É ótimo para o idoso, que é bem molinho. E você traz as características funcionais do açafrão. Um macarrão de abobrinha com molho pesto. Então, dá para variar, dá para ter uma boa criatividade para o dia a dia desse idoso. E, gente, as preparações básicas como caldos e molhos. Então, o que diferencia muito, né, o que dá o toque especial de muitos restaurantes aí, é geralmente utilizar tanto ervas frescas, né, mas também caldos e molhos feitos na hora, porque traz muito sabor, porque eles têm o objetivo de dar sabor, aroma e textura. Eles amolecem. Lembrando que a gente está falando de um idoso que talvez precise de um alimento mais molinho, que tem presente dificuldade de mastigação. Então, a gente trazer líquido, tornar aquele alimento mais úmido, mais fácil de mastigar, mais fácil de engolir, é fundamental. E fazer isso com caldo cheio de aroma, cheio de sabor, facilita ainda mais a ingestão alimentar desse indivíduo, porque a água não vai agregar isso. Então, os caldos e os molhos, eles são a base para sopas, molhos, risotos, outras preparações que precisam de adição de água. é, Você, em vez de utilizar água, você bota um caldo que vai dar muito sabor. E os caldos, a gente tem os caldos claros, que são caldos de legumes, de frango, de peixe. São caldos que têm uma cocção ali lenta, de 1 a 2 horas. Você deixa eles em cocção. Você não pode mexer no caldo para não subir os elementos sólidos e não escurecer esse caldo. Depois de pronto, você vai coar e pode ser armazenado na geladeira ou então até mesmo congelado aí com uma durabilidade um pouquinho maior. A gente também tem os caldos escuros, que são feitos com carnes, tá? Paras, ossos, e o mesmo processo, né? Aqui você já pode mexer, mas não tem necessidade de mexer caldos porque ele já é escuro, mas ele tem um tempo maior de cocção. Pode durar até 8 horas ali, você coa depois
e armazena na geladeira ou no freezer, tá? E o interessante dos caldos, de uma maneira geral, não apenas o de carne, mas inclui o de carne também, se você adicionar ossos, como mocotó, ou no caldo de frango, pé e pescoço de galinha, você vai aumentar o teor de colágeno e de aminoácidos, o que é interessante para o público idoso, uma vez que há uma diminuição de massa muscular para ele. Só tem que ficar atento se esse idoso apresenta alguma doença cardiovascular ou algum risco de doença cardiovascular, porque você pode lançar mão com menos frequência. Pode lançar mão desse caldo, mas, porém, não em todas as preparações, diminuir a frequência, uma vez que é um caldo que é rico em gordura ali, saturada. Então, tem que tomar um pouquinho desse cuidado na quantidade e frequência a ser ofertado para esse indivíduo. Mas é interessante que, além de aumentar a caloria, aumenta também o valor de aminoácidos dentro da refeição. E é muito engraçado que isso aqui, né, ele não está congelado. Se você colocar o caldo de legume, por conta da concentração de colágeno que ele tem, ele vai gelificar. E ele fica com essa característica aí, né? Não é congelado. E você tira da geladeira, já pode utilizar ele assim mesmo. É bem, bem legal. Você pode utilizar ele ou diretamente na preparação, ou então dissolver ele com aquecimento, ele vai se tornar líquido novamente, e você utiliza esse caldo, adiciona esse caldo na preparação que deseja. Nenhum caldo deve ser adicionado de sal. O sal deve ser adicionado no final da preparação, até porque isso pode desandar a quantidade de sal dentro de um preparo, porque você vai adicionar sal, tem um sal do alimento. Caldo nenhum deve ser colocado sal, isso é muito importante. Se você for utilizar os elementos sólidos que foram utilizados para esse preparo do caldo para uma preparação, não for descartar, é indicado que você inicie a cocção com o líquido desse caldo com o líquido quente. Isso porque o líquido quente ele vai ajudar a reter dentro do alimento que você vai aproveitar, desses ingredientes que você preparou o caldo, os nutrientes, o sabor e o aroma. Não vai se perder, não vai migrar para o caldo. Agora, se a sua intenção é só utilizar o caldo e descartar os alimentos sólidos utilizados ali dentro do preparo para esse caldo, é, já é o contrário. Você deve iniciar a cocção desse caldo com líquido frio, porque vai haver uma melhor, né, uma melhor liberação para o líquido dos nutrientes, do sabor e do aroma, e ele vai se tornar muito mais rico. E o outro, todos os alimentos sólidos deverão ser descartados. Isso é muito importante. E as marinadas para o idoso é muito interessante porque além de dar muito sabor, elas amaciam as proteínas. E dentro das marinadas a gente tem as marinadas úmidas e secas. A diferença entre elas é que a úmida você vai adicionar uma fonte de gordura e um líquido geralmente é ácido. A fonte de gordura geralmente utilizada é um azeite, um líquido ácido, vinagre, vinho, iogurte, suco de laranja ou de limão e ervas e especiarias. Já a seca, você utiliza sal, ervas e especiarias. O tempo de marinada para uma seca e úmida, ela vai variar, tendo em vista que a seca você utiliza sal, então não pode ficar muito tempo tendo o risco de salgar o alimento. Você também pode adicionar o sal só na hora de realizar o preparo, não precisa colocar ele na hora da marinada ali, tá? E é muito interessante a gente lançar a mão nas nossas marinadas do quê? De temperos como cúrcuma e pimenta, e principalmente para marinadas de proteínas que vão de modo que você vai utilizar, que você vai lançar a mão do modo de preparo como grelhar, assar. Por quê, gente? A cúrcuma, ela vai diminuir a formação de AIDS, né, que se formam geralmente ali com a reação de Maillard. Então, é muito interessante a gente utilizar, principalmente quando for grelhar ou levar ao forno, quando vai ter realmente a reação de Maillard ali com alta temperatura para o preparo dessa proteína. Claro que a gente, para melhorar a biodisponibilidade dessa cúrcuma, sempre associar ela com uma pimenta preta. E outra coisa que é muito importante para a aceitação alimentar e que às vezes a gente não se dá conta por idoso e acaba não tendo esse cuidado, é, e muitas das vezes vai desumanizando esse tratamento, é a perda da autonomia.
Se a gente pensar uma pessoa com tanto histórico, viajada, uma cultura, já experimentou de tudo, tinha uma autonomia absurda, uma independência absurda, do nada perde essa autonomia e não consegue nem se alimentar direito. Claro que isso vai ter um impacto na aceitação da alimentação. Às vezes ela nem quer ver a comida, porque isso vai remeter tanto a coisa ruim, um sentimento ruim, um abalo psicológico. Então a gente tem que prestar atenção. E tem algumas estratégias, alguns instrumentos que a gente consegue ter em mãos assim e oferecer e dar como sugestão para a família para trazer mais autonomia para esse idoso, trazer ele mais para as festas, socializar mais. Porque o que acontece? Com essa dificuldade toda, o idoso acaba ficando muito isolado, porque é um trabalho a mais, ele se sente constrangido para ir para um evento, para ir para um casamento e acaba nem querendo ir, ele mesmo se recusa. E a gente lançando mão desses equipamentos, desses utensílios de cozinha na hora ali, ajuda bastante. Eu vou apresentar para vocês. Tem esse pratinho aqui que ajuda que evita que derrame a comida na mesa. A gente tem ele com uma ventosa que gruda na mesa, ele não tem o risco de virar, além de ter esse apoio aqui que consegue apoiar a colher para não cair e segurar melhor o alimento ali. O único problema é que a maioria desses utensílios geralmente tem uma cor mais infantilizada, que chama atenção, mas isso é um detalhe. Você até acha no mercado alguns de acrílico que são mais discretos, mas você consegue levar isso para um evento, para um restaurante, facilita muito a vida desse indivíduo, até mesmo dentro de casa. Tem também esses talheres adaptados, né, para evitar que o alimento escorregue, caia. E tem um que circula a mão todinha, tem outros que tem o peso diferente, o corte facilitado, facilita na pegada. Então, no mercado você encontra bastante esses talheres adaptados que não são apenas para idoso, não. Isso aqui também é uma opção para quem sofreu algum problema de que perde a força na mão e ajuda bastante, precisa por um período de reabilitação, é bem interessante. Essa faca com balanço em T facilita o corte, porque você não precisa serrar, é só empurrar e fazer assim. Então, traz autonomia para ele comer sozinho, cortar seus próprios alimentos. É melhor do que chegar o alimento todo cortado ali. Ele mesmo corta, estimula também a atividade motora desse idoso. É bem legal. Esse copo, que é um copo recortado, na verdade, porque o que que acontece? A maioria dos idosos, ele perde a habilidade de trazer o pescoço para trás na hora de beber o líquido, né? Então, ele não consegue fazer isso. E esse corte aqui, desse copo, não precisa desse movimento de virar o pescoço para trás para beber o líquido, a água, o que seja, o que esteja ali dentro. Então, facilita bastante, além de outros acessórios, como a caneca, que você tem a alça, a caneca com canudo, o suporte de canudo para você levar para servir num copo de vidro, caso esse idoso faça questão, ou facilita também na hora de levar para algum lugar. Tem a caneca com esse recorte também, tem só o suporte, tem diversos acessórios que facilitam a vida desse idoso. Gente, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho sobre esse assunto. Aqui está o meu contato, caso tenha dúvida, pode mandar mensagem, pode entrar em contato. Eu agradeço muito a atenção de vocês.